Olá, moçada! Hoje nós vamos falar de preconceito sexual ou preconceito do gênero. Não sei qual seria a melhor interpretação para o assunto. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu queria agradecer aí a todas as pessoas que acessaram o outro vídeo, a todas as pessoas que assistiram os outros vídeos, que deixaram seus comentários, que fizeram as suas críticas, que teceram aí as suas ideias acerca dos vídeos assistidos. Gostaria de agradecer mesmo e dizer que continuem fazendo, porque eu acho isso muito importante. Esse é um espaço público e quando você coloca e posta um vídeo, obviamente as críticas vêm e elas são super necessárias. Muitos colocaram argumentos fantásticos no meu ponto de vista, pode não ser o ponto de vista de vocês, mas eu agradeço mesmo. Eu vi que algumas coisas foram mal interpretadas, tudo bem, eu peço desculpas se acabei sendo mal interpretado, mas não cabe a mim fazer a interpretação do que disse, ficando a cada um a interpretação do assunto abordado. Questão dos livros, eu queria dizer que eu não fui arrogante, não quis ser prepotente mesmo, me desculpa se pareceu assim, só que hoje eu utilizei eles para colocar a câmera em cima, para fixar a imagem, já que ela estava tremendo nos outros vídeos, hoje ela está mais estável porque os livrinhos estão empilhados e a câmera está em cima. Alguns também fizeram alguns comentários super legais sobre a forma da abordagem, então todos, agradeço a todos, e alguns comentários assim me chamaram a atenção e eu achei muito engraçado, então eu preciso comentar. Algumas críticas vinham recheadas de palavrões, eu acho legal, tá bom, gosto de usar palavrão, vai lá, usa palavrão, até porque as pessoas usam no vocabulário aquilo que ouviram durante a vida. Quanto mais vezes você ouvir uma palavra, mais você repetirá essa palavra. Então, a moçada aí que utilizou os palavrões, espero que tenha servido como uma boa sessão do descarrego para você. Outras também falaram dos ursinhos de pelúcia, que estão aqui ao fundo. Tudo bem, a imagem de quem está falando não é lá grande coisa, talvez as ideias não tenham sido também. Então os ursinhos de pelúcia chamaram mais a atenção. Cada um chama, vê aquilo que lhe chama a atenção. Então um abraço também para a moçada aí do clube do Ursinho Puff. Outras críticas também vieram mais em ataques pessoais, tal, que eu também acho interessante. Até porque com uma forma física dessa, ouvir ataque pessoal é uma coisa que eu me acostumei durante a vida. Achei algumas coisas engraçadas. Um me chamou de bola 8. Porra, bola 8, cara, criativo você. Eu nunca tinha ouvido. Bola 8, porra, cara de criatividade, hein? Quase não repete coisa que os outros dizem. Bola 8 foi nova essa. Eu até hoje só tinha contado uma e duas. Mas se você conseguiu contar 8, rapaz de grande sensibilidade que você é. Outros chamaram de gordo virgem. Gordo, tudo bem, eu até concordo, um pouco de bom senso ajuda. Agora virgem não, você não está bem na análise aí dos signos, você, putz cara, não vai poder interpretar o zodíaco. Talvez possa ser um cavaleiro dele, mas eu sou sagitário, tá? Não sou virgem, putz, você se equivocou aí. Outras pessoas já foram para outros tipos de ataques, como por exemplo, a questão de chamar de bicha gorda. Olha, particularmente, eu não vi isso como ataque, se foi sua intenção, beijinho pra você, mas você não conseguiu. Eu acho que foi uma forma, um recurso que você tentou utilizar, talvez por uma limitação de vocabulário ou alguma coisa assim. E já faço um link para falar do assunto de hoje. Essa questão do preconceito à homossexualidade. Talvez, na minha opinião, eu deixo claro isso, uma das coisas mais grotescas que existem, talvez uma das coisas mais agressivas que existem. O ser é humano. Ser humano. O ser em si não está destinado, ou melhor, ele não está definido como ser homem ou ser mulher. E eu começo fazendo uma pergunta. O que é ser homem? Ou o que é ser mulher? Você não pode falar que é uma aparência física. Você não pode falar que é um corpo. Você não pode falar que são apenas elementos estereotipados. O ser é uma essência que vai muito além de opção sexual. As pessoas são, independente da opção sexual que elas tenham. A homossexualidade, que hoje vira tema de discussão, para mim não é doença, não é distúrbio, não é pecado, é apenas homossexualidade. Homossexualidade. Amar com intensidade, não importa a quem. Amar com intensidade, não importa quando. O ser humano, o ser em si, ele apenas é. E nós criamos alguns conceitos, nós criamos algumas ideias direcionando a necessidade da heterossexualidade como sendo algo organizado e que ajuda o desenvolvimento da sociedade. Porém, sempre essas opiniões foram dadas por heterossexuais. Eu acredito que a homossexualidade ela precisa ser vista do ponto de vista dos dois lados. E as pessoas simplesmente apresentam e manifestam sentimentos. Quando você vê uma pessoa, você deve ver a sua essência, na minha opinião.
A essência da pessoa vai além de qualquer opção que ela tenha, pra mim não interessa. Se o meu filho for heterossexual, eu gostaria de conhecer a namorada dele. Se ele for homossexual, eu gostaria de conhecer o namorado dele. Se minha filha for hétero, eu gostaria de conhecer o namorado dela. Se minha filha fosse, quando eu os tiver, se minha filha fosse homossexual, eu gostaria de conhecer a namorada dela. Porque acima de qualquer coisa, ela seria minha filha. Assim como nós temos amigos, não importa a opção sexual dele, cada um escolhe a opção, ou melhor, as pessoas às vezes nem escolhem a opção sexual. Tem um texto do Renato Russo muito legal, em que ele diz no livro Conversações com o Renato Russo, uma coisa que é assim: eu não tenho culpa se desde pequeno meu piruzinho crescia para os menininhos e não crescia para as menininhas. Renato Russo dizendo. E é muita arrogância por parte da sociedade, às vezes hétero, julgar o homossexual como aquele que escolhe, ou aquele... Não, simplesmente ele é. Isso não interessa, isso não altera o seu quadro social, isso não altera nada no indivíduo, isso não muda nada do que a pessoa representa para a sociedade. Ela representa mais um ser humano. E a sociedade fica batendo nessas coisas. É como se isso fosse um problema que a sociedade tem. Não é um problema, é uma diversidade. E aí vem os extremistas, naquelas opiniões, às vezes sociológicas ou filosóficas, mas que muitas vezes foram dadas por heterossexuais. E aqueles que dizem assim, mas se todos fossem homossexuais, se a homossexualidade fosse predominante, a evolução pararia, ou nós iríamos parar de procriar. Quem pensa assim? É uma opinião que eu particularmente discordo. Porque, como diz no filme Jurassic Park, a vida encontra meios. Então eu acredito numa coisa, eu acredito no ser humano, no ser em si. E eu acredito também nos sentimentos. Então eu acho que o ser humano é livre para amar a quem ele quiser. Até porque, pensa comigo, a questão da opção sexual, ela muitas vezes se dá por falta de escolha. Até porque aquela pessoa que nunca experimentou outro tipo de relação mantém a sua heterossexualidade pelo fato de não ter sentido outras vontades. Ele não sabe se ele mantém uma opinião que é melhor ou que é pior. Sabe por quê? Porque o melhor e o pior não existem. Não existe, nós não podemos julgar que a nossa escolha é melhor sobre as outras. Por isso, eu queria dizer que, na minha opinião, volto a respaldar isso, o que predomina é o ser humano, e sobre o ser humano, ou com o ser humano, o amor e o sentimento. Eu acho que isso é que desenvolve. Que prevaleça o amor, que prevaleça o sentimento, que prevaleçam as ideias racionais de entender o ser humano como um ser intelectual, onde a opção sexual é apenas um detalhe, mas jamais a essência em si. Cada um escolha a quem amar, como amar, e que o mundo possa aceitar isso, e que a gente possa conviver com todas as pessoas de forma harmônica, independente, e todos sendo livres para expressar os seus sentimentos. Beleza, moçada? Um grande abraço e até a próxima, onde nós iremos falar provavelmente sobre algum assunto relacionado a algum tipo de preconceito, e no próximo vídeo daremos outras dicas para vocês. Beleza? Um grande abraço, valeu!